Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira é dia de costura aqui no Bazar Horizonte. Eu me chamo Giovana Tawil e estou aqui para fazer uma aulinha junto com você. Hoje vamos fazer uma aula de costura, como é de costume fazermos às quintas-feiras. Bom, até aí tudo bem, não fugimos da regra. Mas o que eu vou fazer hoje? Bom, você que tá aí já sabe o que a gente vai fazer. Mas você que tá chegando aí pela primeira vez e não sabe nem do que a gente tá falando, por favor, deixa nos comentários aqui quem é você e o que você tá fazendo, de onde você é. E aproveita e compartilha essa live, porque aí fica gravado no seu perfil e você consegue assistir outras vezes. Porque eu tenho certeza que você vai querer fazer essa bolsinha. Para você que é crocheteira, que não costura, pede para aquela sua amiga que costura fazer essa bolsinha para você. Apresento para vocês a carteira da crocheteira. Ai, meu Deus, que até rimou. A carteira da crocheteira. Bom, gente, essa carteirinha aqui foi de uma de nossas seguidoras. Sim, que acabou se tornando uma amiga para mim. E minha professora de crochê também. Tô fazendo umas aulinhas de crochê. Bom, essa carteirinha aqui foi indicação da Anne. Olha, ela me falou, gente, olha que legal, o que você acha da gente fazer isso? E eu achei o máximo, porque às vezes a gente fica pensando horas e horas no que a gente vai fazer, e até dias, pensando no que a gente vai trazer para vocês. E foi muito legal que meu coração tá repleto de alegria de fazer essa carteira para vocês. Porque tem tudo a ver com o que vocês fazem aí, a maioria delas, que eu sei que tem muita gente que tá aqui, ó, que nem é costureira, tá aqui, mas adora, gosta de assistir as aulas, está sempre com a gente no Bazar Horizonte, mas na verdade não costura. E tem até gente aqui que pede pra amiga fazer, né, Cida? Tá na hora da Cida fazer, cadê a Cida? Daqui a pouco a Cida entra. Bom, gente, olha só. Eu vou falar pra vocês, não fica com vergonha não, Anne. É isso aí, professora é professora a vida toda, tá? E aliás, descobrimos até que temos algo em comum, fomos docentes numa grande época da nossa vida. E ainda somos, né? A gente acaba sendo professora uma vez, professora a vida toda, né? Bom, vou debruçar os olhinhos de vocês aqui nessa parte. Por favor, deixe seus comentários. Qualquer coisa que você quiser saber ou perguntar, deixa aqui. Que depois, ou aí um amigo ou outro vai respondendo, ou eu mesmo respondo depois para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai debruçar os nossos olhinhos sobre a peça para a gente entender toda ela ao vivo. Olha só. Aqui está a nossa pecinha. Então é uma carteira, ela tem uma carinha de carteira, aliás, pode ser substituída até por ser uma carteira mesmo. Dá até para fazer um porta-pincéis de maquiagem, né? Tá aí. Uma amarração bem simples, né? Um viés. E aí eu fiz um bolsinho de cristal transparente, que você também pode substituir isso aqui por um tecido, tá? Não há problema nenhum. Eu não resolvi colocar tela, porque como a gente no crochê é ótimo. Tô me sentindo crocheteira já, hein? Vocês pegaram? Pegaram o gancho? Ou não? Bom, como vocês do crochê, vamos respeitar cada um o seu cada um, né? Oi Maria, tudo bom? Vocês do crochê tem umas coisinhas que vocês carregam que parecem uns cadeadinhos, umas coisas para marcação. E eu pensei também que às vezes a gente guarda retalhinhos de linha para fazer uma amarração, que a minha professora de crochê me ensinou hoje, né? A usar um retalhinho de crochê de linha. Então o que eu acho? A gente pode guardar nesse bolsinho. Então se for de telinha, ele pode escapar. Foi isso que eu pensei, tá? Mas a bolsinha vai ser sua. E aí, claro que cada um vai dar a leitura que gosta da peça. Bom, eu fiz. Essa tampinha aqui, ela é extremamente importante. Então eu fiz sem acabamento nenhum, porque não vai fazer muita pressão. Então não tem necessidade de fazer um viés aqui, tá? Não tem necessidade. Se você quiser, pode fazer, mas não precisa. Aí, o que eu fiz? Uma tampinha simples, para que quando a bolsa estiver fechada, as agulhas, né, não caiam, tá? Então ela tá fechadinha aqui, ó, as agulhas não caem. Se você resolver transformar isso aqui num porta-pincel de maquiagem, por exemplo,
Você pode descer, aí é uma outra variação, né? Você pode descer um plástico aqui para proteger esse tecido. Se você não quiser proteger esse tecido, ok? Ele pelo menos protege de cair, né? E protege do resíduo da sua maquiagem não vir um misturando no outro, tá? É isso. Aí o que eu pensei? As agulhas de crochê todas aqui. E é uma bolsa que você pode aumentar o tamanho dela sem nenhum problema. Então, de acordo com o tamanho, você pode ir aumentando. Eu coloquei 2 aqui maiores, que seriam para fita métrica, que no meu tava no dia tava aqui, ó, na fotinho lá. Eu coloquei a fita métrica. Porque a gente sempre, pelo menos o que eu tenho assistido das aulas, a gente... Aqui, ó, tem um retalhinho aqui, ó, que eu tava tendo aula. Você vai pôr aqui, ó, né? É que tudo vermelho com vermelho com vermelho fica difícil da gente enxergar, mas enfim. A fita métrica eu coloquei aqui, uma tesourinha, porque todo crochê precisa de uma tesourinha, não tem jeito, descobri, né, recentemente. E eu coloquei também aqui um feltrinho que vai ser como uma espécie de um agulheiro, que você pode colocar outras opções de agulha aqui no seu feltrinho. Tanto alfinetes como agulhas de costura, porque a gente usa em alguns... A gente não, gente, eu ainda não cheguei lá nesse nível de conhecimento. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar fechar uma peça, e aí eu sei que existe. Quando você vai fechar uma peça, você usa uma agulha de tapeceiro, né? E essa agulha de tapeceiro, ela tem que estar ali à mão. Outra coisa que eu pensei, depois de tudo que eu fiz aqui, eu pensei em colocar um dedal. Aí o dedal também pode ser guardado aqui. Ele dá mais volume, né? Mas ele pode ser guardado aqui nessa parte. Porque dependendo do que você vai costurar e o quanto você vai empurrar, você pode colocar um dedal aqui nesse bolso, tá bom? A fita métrica é bem legal para você carregar, porque tem coisas que a gente precisa de medidas, né? Não é só contagem de pontos. Eu assisti uma aula outro dia da Renata Vieira e ela fala assim, você faça até tantos centímetros, 17 centímetros, você vai ficar com 22 centímetros, essas coisas assim. Aí eu falei, nossa, precisa então de uma fita métrica, tá? O fechamento eu resolvi colocar com cordão, com essa tirinha. Poderia colocar um botão de pressão? Até poderia, mas eu achei que não era bom colocar um botão aqui. Achei também que outros ganchos não seriam muito vantajosos e daria muito trabalho para fazer sem necessidade alguma de tê-lo, tá? Então aqui, ó, eu posso tanto, dependendo do tamanho, tanto dar a volta e fazer uma amarração assim, né, na volta toda, ou fazer uma amarração aqui na frente. Gente, fica a teu critério, tá bom? Tem uma outra variação que eu pensei aqui, mas eu não vou trazer ela pra vocês hoje, que é um mini ganchinho aqui. Você pode fazer um ganchinho do próprio tecido aqui e vir com ele, vamos supor, aqui, ó. Você faz um ganchinho, ó, você faz um ganchinho assim, tá? Do próprio tecido. Aí aqui você vai colocar, ó, vamos supor que ele tivesse aqui, e aí você dá um nó sobre ele mesmo, sabe? Deu pra entender o que eu tô falando? Né? Como se ele tivesse aqui. Mas eu adorei a questão do laço, achei fantástico fazer o laço, achei que ficou bonito e o que vale mesmo é isso. O que eu tô usando como tecido? Eu tô usando um tricoline e olha, reparem, esse tricoline, claro, essa aula é da Círculo, então eu tô usando um tecidinho da Círculo, mas olha que fantástico. É uma estampa de Natal, mas é uma estampa feita de crochê, tá vendo? É um ponto de crochê ou de tricô, né? Porque eu não cheguei nesse nível hard de conhecimento, então eu não sei se dizer se isso é crochê ou tricô, não sei. Então vamos lá. Mas eu achei que ficou muito legal, tem tudo a ver com essa época do ano, com as manualidades, né? E ficou uma carteira, gente, vem cá, linda. Não ficou? Tô apaixonada pela minha carteira. E aí, o que vocês acharam? Bom, meninas, bora lá que a gente tá falando bastante aqui. E aí vamos à construção da nossa peça. Ela é bastante simples nas etapas, porque a gente vai finalizar ela com viés, então ela é simples de ser feita. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí na descrição.
porque aí eu vou acompanhando com vocês. Quanto às medidas dessa minha carteira? Bom, ela tem 35 por 20, 35 de... Aqui tem 35 de comprimento e eu fiz com 20 de altura. Eu fiz com base nas agulhas de crochê, tá? As tradicionais, então assim, pelo que eu percebi, não é aquela agulha tunisiana, porque agora eu tô nessa, até aprendi uma coisa nova hoje. Ó, as agulhas normais, elas possuem quantos? 15 centímetros, tá? No padrão das agulhas são 15 centímetros. Então, eu coloquei com 20, porque eu precisava de uma margem de costura embaixo, uma margem de costura em cima e um movimento. Eu achei que com 20 ficou adequado para o que eu queria. E ele também me daria mobilidade para eu colocar mais do que uma agulha naquele espaço lá. Então, tá aí. Decidi que ia ser 35 de comprimento, para não ficar uma carteira muito grande, por 20 de altura. Ele cabe também uma caneta, né, que você pode colocar. Eu não sei se vocês usam caneta. E aí nesse bolsinho você pode até colocar um bloquinho. Aqui no meio você pode colocar um bloquinho para carregar. Eu não sei se vocês usam isso para anotar as coisas durante o período que você está fazendo. Vocês usam isso como anotação. Mas pelo que eu entendi no geral, quando a gente vai fazer uma peça, a gente sempre precisa de mais do que uma agulha, dependendo da peça que a gente vai fazer. A gente troca a agulha ao longo desse período que a gente está trabalhando e fazendo a peça, né? Obrigada, Eliane. Vamos ver se vocês estão dizendo alguma coisa. Maribel, um beijo, obrigada por estar assistindo. Linda peça para nós que fazemos crochê. Muito bom, estou sempre perdendo minhas agulhas. Não é verdade, Silvana? Boa tarde, tenho uma amiga crocheteira. Tá aí, você é costureira, uma amiga crocheteira, tem uma amiga costureira e assim a gente vai, não é? Eu tenho um desses, que olha aí, a Márcia tem um desses. Boa tarde, sou de Olinda. É isso aí, gente linda. Bora lá aqui. Vamos pra aula, tá bom? Ah lá, uma amiga ela vou fazer para as agulhas de tricô. Maribel, é só a gente aumentar o tamanho. Mas o princípio é o mesmo. Eu acho que a agulha de tricô, eu ia falar que tamanho tem. Eu tenho agulha de tricô. Eu uso? Não. Sei usar? Não. Mas é a herança da minha avó. Quando a minha avó faleceu, eu falei, nossa, tem 40 centímetros, bichona. Eu achei que eram uns 30. 38, ou seja, você tem que fazer a sua carteira aqui, ó. Tem que pensar na sua carteira fazendo com uns 42, por aí, tá? Porque só ela tem 38, ó, de ponta a ponta, 38, com 1 centímetro que vai colocar aqui, 1 centímetro aqui, são 40 pra ficar justa. Então é preciso colocar com uns 32 ou 33 para você ter a virada aqui. E esse bolso que a gente vai fazer aqui embaixo precisa ser bem alto, né? Eu acho que você teria que fazer esse bolso em torno de uns 20 centímetros para ela não tombar e cair, tá bom? Fica a dica, tá bom? Os materiais usados estão disponíveis no site bazarhorizonte.com.br e você descobre lá uma infinidade de coisas, acessórios e delícias. Navegue no site lá com muita gostosura. Eu adoro navegar no site. Adoro navegar. Enfim, bora lá então fazer essa bolsinha? Eu vou deixar ela aqui de ladinho. Acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Aí vocês ficam... A gente fica dando uma olhadinha nela. Eu acho que eu vou ficar na frente, mas tá valendo. Bom, então eu estou usando essa estampinha, que também é uma estampa de Natal e também tem a cara do crochê. Ela tem as estrelas, ela tem outra pegada, lá tem a rena e a árvore, aqui tem outros motivos, mas é uma estampinha de Natal muito legal também. Eu adoro o azul marinho pro Natal, apesar de ser apaixonada pelo vermelho, tá? Sem dúvida nenhuma. Tô usando um fundinho de poá, poderia ser o mesmo. Se você quiser fazer a mesma estampa, pode, sem nenhum problema. Isso aqui não tem regra não, tá, gente? Sem regra pra isso. Tá legal? O que a gente vai fazer aqui? Eu peguei um pedacinho de cristal. Esse cristal, quanto que é? Esse aqui é um 0,40, mas pode ser um 0,30. Não tem problema. Tem uns que são
foscos também pode ser, sem problema, tá? Pode usar aqui o que você quiser. Eu usei um 0,40 porque é o que eu tenho aqui no ateliê, então eu usei ele. Eu fiz o bolsinho aqui, esse bolsinho de cima, eu fiz ele, ó, com 9 centímetros de altura. Então eu cortei 18 por 35 e dobrei ao meio e fiz uma costura avesso com avesso, tá? Fechando. Então eu fiz um tubinho, ó, avesso com avesso, fechei o tubinho aqui. Eu fiz as costuras dos dois lados, tanto aqui, ó, eu fiz o pesponto e aqui eu já fechei só pra não ficar fazendo isso aqui, ó. Sabe quando a gente vai costurando, ele vai abrindo a costura? Isso é terrível, né? Então eu já costurei em cima com um pesponto bonito e embaixo. Tome cuidado, não tome cuidado, mas escolha um lado que tenha mais... Ai, que bonito que fica na imagem, né? Tá mais bonito aqui do que aqui. Olha que legal. Bonito, né? Um azul. Ele tem azul, verde, branco e vermelho. Fica lindo, né? Nossa. Bom, apaixonada. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer marcações nesta nossa peça. Quais são as marcações que a gente vai fazer? Bora lá então debruçar nossos olhinhos novamente para aprender sobre isso. Eu fiz uma marcação, então eu fiz uma altura de 9, tá? De 9 centímetros, passei uma linha para que eu tenha certeza de que aqui eu sei que tá reto e aqui também. E fui marcando de 2 em 2. Lembrando que eu vou fazer uma costura inicial aqui. Então, o primeiro eu deixei com 3 centímetros e depois eu marquei de 2 em 2. E aqui eu preciso fazer a prega, não posso deixar justo. Então, nesse aqui eu vou fazer a marcação. Nem sei que lado que eu escolhi para ser o bonitinho. E aí eu uso esse como sendo o principal ou esse? Acho que eu vou escolher esse. Aqui eu vou descontar também, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu vou descontar meio centímetro, que eu vou considerar como costura, e vou vir marcando de 3 em 3, tá? Então, deixa eu pôr aqui que fica mais fácil. Aí aqui o múltiplo de 3, ó. 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 e não vai dar tudo, tá? Bom, o que eu fiz aqui, ó? Quatro... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 28. Ó, bora lá. Alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Adiante? Oi, Rita, Sandra, Claudete. Maribel agradeceu as dicas. De nada. Seja bem-vinda quanto a isso. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos encostar aqui, ó. E vamos colocar o nosso bolso. Desculpa que eu tava esquecendo um detalhe aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso bolso de zíper, tá? Então, bora lá. Pro bolso de zíper, o que eu usei? Eu usei uma medida de 8, 9 centímetros aqui também, coloquei uma medida maior, e aí eu vou finalizar e depois eu vou refilar. Então vamos pra costura efetivamente, aí depois eu vou fazendo cada etapa. Tá aqui, aqui, cadê meu cursor? Tá aqui, beleza, tudo a postos. E vou trocar o meu pezinho, porque eu gosto de pé de zíper pra fazer isso. Quem conhece, já viu, gosta, sabe? Que eu gosto de pezinho de
zíper. Aqui vai ser difícil da gente enxergar, mas estamos aqui, não é? Ah, agora que eu lembrei porque é que eu tinha parado. Ó, para esse debrum aqui, eu usei uma medida de 5 centímetros. Eu usei uma medida de 5 centímetros, fiz uma costura direta e agora eu vou encaixar o meu zíper aqui, meu plástico aqui e vou fazer uma costurinha. Fiz a primeira costura aqui, agora eu vou vir com a segunda costurinha, fazendo uma amarração aqui, ó. Então tá aí. Tá prontinho, feita a costura. Agora, a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Vamos colocar o debrum, não precisa ser enviesado, né? Pode ser debrum. O que é debrum? É só uma tirinha de tecido, tá? Feito aqui, encosto na cremalheira. Agora, eu vou decidir a minha altura. Eu quero que ele venha até aqui. Ele ficou com 10 centímetros no total. Então, 10 centímetros no total, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de 10 centímetros. Essa parte aqui eu vou vir com ela primeiro. Eu vou tombar o meu segundo viés aqui, ó, pra ele ficar na marca dos 10 centímetros, final. Então, vou colocar ele aqui, certo? Só que pra isso, eu preciso aproveitar e colocar o meu bolso inicialmente. Então, vou vir com o meu bolsinho que está pronto. Vou encaixá-lo aqui. E vou fazer uma costurinha. Prendi ele aqui primeiro, tá?
Prendi ele aqui. Agora eu vou vir com o meu bolso de plástico e vou colocar ele aqui e vou fazer uma costura também. Agora eu vou fazer aqui o fechamento dessa minha costura. Ó, fiquei com o bolso aqui. Deixa eu colocar o cursor, eu já vou mostrar pra vocês melhor como é que vai ficar. Ó, bolsinho posicionado aqui. E aqui só no forro. Ah, eu usei uma entretela, desculpa, para deixar tudo bem firme, tá? E posicionei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, só para isso não sair do lugar, bem na pontinha. Bom, vamos lá. Coloquei então o bolso aqui. Agora eu vou colocar meu bolso desse lado e vou fixá-lo aqui também. Peraí. Vocês sabem que eu fui trocar o pé da máquina e o pé da máquina desceu sobre a minha plaquinha e ele deu uma detonada aqui embaixo, que agora ela tá desreguladinha. Vou chamar um técnico agora. Ó, agora o que eu preciso fazer? Quer ver que eu marquei do outro lado? Claro, né, que eu marquei do outro lado. Ah, Giovana Maria. Pra quem não sabe, eu chamo Maria mesmo. Me chamo Giovana Maria. Escolhi o lado, foi, e depois do outro lado. É todas essas. Vou aproveitar e vou colocar aqui, ó. Deixa eu pensar que eu quero ele aqui, fechadinho. Peguei 2 pedacinhos de feltro, fiz a marcação no meio dele. Separa lá, eu preciso mandar regular. E aí o meu bolsinho aqui de alfinete tá prontinho já, fica certinho. Lembra que a gente fez então o primeiro com 4. Vou ter que fazer tudo de novo, eita lasqueira, viu? Depois de 3 em 3. Bom que agora a gente não precisa chegar até o fim, né? Vocês aprendem. Vamos lá. 15, 12, 9, 6, 3. Vamos ver o quanto eu vou ter que fazer. Ó, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a marcação do 3 com a marcação do 2 e manter ele reto aqui embaixo, ó. Sempre mantendo reto aqui. Tá dando pra entender isso aqui? Ó, a marcação desse... Está meio escurinho, né? Eu vou fazer o primeiro e já mostro pra vocês.
preciso de um retrocesso. E agora, é só encontrando o 3 com o 2. O 3 com o 2. Quando a gente faz isso, automaticamente eu já travei lá primeiro, né? Então eu vou saber que a hora que chegar aqui no final, o pano vai ficar retinho. E aí eu vou ter um bolso um pouquinho maior, que é o bolso que eu vou usar para colocar uma tesourinha, né? Perdi. Cadê o... Já vou dar uma refilada aqui. Gente, cadê o... Até 5 eu tava usando pra riscar, gente. Gente! Aqui, Chico. Vamos continuar marcando aqui, ó. Então, 3. Acho que não dá mais do que dá mais. Então, a gente continua encontrando as 3 com 2. Aqui, existe a possibilidade também de vocês fazerem isso com elástico. Eu não quis fazer o meu com elástico. Achei que com tecido ficava mais bonito. Mas eu cheguei a fazer já de elástico para minha filha levar na escola. E aí a função é a mesma, você vai marcando em cima, embaixo, no elástico do mesmo jeito. E ó, ficamos com todas, deu bastante. Agora eu vou tombar elas. Todas ao contrário do que eu tô tombando, só porque quero ter mais trabalho.
Ó, meninas. Aqui eu já coloquei, então, o alfinetinho. O fechamento aqui. Agora é cortar essas linhas todas, que tem um monte delas. Aqui tá pronto, essa parte. Agora a gente vai colocar a nossa... A gente vai colocar a carteira em si. E eu vou olhar onde eu quero a dobra. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, eu vou dobrar ela aqui e aqui. Sei que ela vai ficar... aqui, mais ou menos. Então, eu vou colocar... Vou fazer uma marcação. Pra ver onde eu vou pôr o meu puxador. Então, estamos com 20 de largura, né? Então, 10 é o meio. Vou costurar aqui. Essa aqui é a parte que eu vou costurar aqui pra cima. E aqui, bem no meio, vou colocar a minha outra parte. Só que essa aqui eu vou prender com o viés. Quando ele vier com o viés, eu já finalizo ele. Bom, olhei a minha bolsa. Agora, atenção, eu preciso olhar aqui, ó. Eu vou olhar ela aqui. Então, quando eu tô usando ela, ela vai estar nessa posição aqui, certo? Quando eu for guardar, eu vou guardar ela aqui e aqui. Então, é o contrário. Tô usando ela assim. Sempre a gente coloca olhando pra gente. Aí, eu vou dobrar aqui. Então, o rabinho já preso tem que estar na parte de baixo. E essa aqui por cima. E depois eu amarro aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai prender isso tudo com uma costura. De segurança. Certo? Ó, eu já ensinei vocês outras vezes, mas eu fiz da metade pra cá. Aí, vou pegar outra parte e vou, da mesma forma, da metade pra baixo. Agora, eu viro aqui. Da metade pra fora.
Ele evita que a gente coche o material. Fechei os 4? Não, falta aqui. Esse. E esse. Bom, vocês lembram da última aula que eu fiz? Eu deixei tudo cortado, né? E aí, tudo cortado ficou muito difícil. Então, agora eu resolvi fazer o arredondamento depois. Então, eu vim aqui, ó. Vou só marcar o arredondamento. O arredondamento, você pode usar um copo. Dá uma moeda de R$1 aqui, dá. Sabia? Se bem que hoje em dia nós não temos mais dinheiro na carteira, né? Com essa onda do Pix, ninguém tem mais nota. Moeda, então, virou artigo de luxo. Todo mundo aceita Pix. Ó. Então, fechou, fechou. Por que o arredondamento? Para ficar fácil de eu fazer o viés. O viés a gente vai colocar de dentro para fora. Eu fiz um viés com 3,5 centímetros de largura. Vou usar o meu pezinho aqui, ó. E vou agora costurar. Esse viés que eu estou usando, esse pé que eu estou usando, é o mesmo que você tem aí na sua máquina do... Nossa, ficou bem na emenda, bem na curva, todas as emendas do viés. Quero ver eu fazer esse viés. Sabe aquelas emendinhas do viés? Ficaram todas na curva. Não é uma bolsa que dá, eu acho que não é uma bolsa que dá pra ser feita sem o viés, sabe? Porque ela tem muito volume, pra você desvirar isso aqui daria muito trabalho. Então eu não recomendo fazer ela sem o viés. Mas se você não quiser usar o viés, fazer o próprio viés, você pode comprar o viés pronto. Aquele que já vem engomadinho, sabe? É muito legal de trabalhar, muito bom de trabalhar. E para quem não tem habilidade com o viés, é um excelente produto, sabe? Ajuda demais no acabamento das peças e você vai treinando para um dia você ter o viés da mesma cor do tecido que você quiser fazer. Quando você faz tecido cortado em viés e redondinho, você não tem que fazer o canto mitrado, o que fica bem bonito também, mas aqui teria mais um monte de costura para ser feita, então eu optei por não, tá? Bom, pra gente finalizar esse viés, encontramos no ponto de encontro de um com o outro, considero 3,5 centímetros e corto.
Jogo os dois pra fora. E faço uma costura na diagonal aqui. Corto. Quando eu abrir, eu tenho ele certinho e finalizo a minha costura. Agora é só abrir o viés, só jogar ele todo pra forinha. Tem encontro de costura aqui, gente. Será que eu consigo fazer? Vou tentar. Quem tá falando? A Jo. Adorei, perfeito para as minhas agulhas de crochê. Peraí, gente. Será que eu vou conseguir salvar esse viés, esse negócio aqui? Peraí. Deu um bug. Nossa, preciso costurar. Descosturou um pedacinho aqui. E é numa parte crucial. Vamos ver, né? Se isso aqui salgou ou não. Olha, falei pra vocês que aqui ficou todas as costuras num lado só. Adorei, perfeito para as minhas agulhas de crochê. Tenho muitas. Será que eu consigo fazer? Eu vou tentar. Então, ó. Se você tem muitas agulhas de crochê, é legal você pensar em aumentar até o tamanho da sua base, sabe? Ah, eu quero fazer ela maior, eu quero colocar mais agulhas. E aí você vai pensando quanto maior você vai colocar. Então, se a gente vai colocar aquele bolso lá, eu coloquei a base com 2. Vocês vão ver a diferença que deu. Quer ver, ó? A primeira que eu fiz o espaçamento de 2 e fiz a parte de cima com 3,5. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiquei com 7 buracos de agulha. Esse aqui, eu usei espaçamento de 2 da parte de baixo. Só que a parte de cima, em vez de eu colocar 3,5, eu coloquei 3, porque eu queria que elas ficassem um pouco mais justas. Eu achei que ficou largo. O que eu ensinei pra vocês. Olha só, a mesma medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agulhas e mais a tesoura. Então, eu ganhei muito mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não tinha espaço para fazer 2. Aqui eu ganhei muito mais espaços de agulha. E aí depende muito do quanto você, dessa proposta aí que você tá fazendo. Mas dá super para fazer, é só ir fazendo tentativa de encaixe das agulhas, sabe? Fica bem bacana. Aí o tecidinho cortado em viés vai favorecer a nossa virada do debrum aqui, ó. Ontem eu cortei um naco do meu dedo ontem. E aí o dedão é uma peça que a gente usa bastante, né? O ser humano usa muito o dedão pra tudo. E aí eu tô com um pouquinho de dificuldade, porque tá doendo bastante esse dedão aqui. Mas não dá trabalho de virar, sabe? Você vai dobrando aqui, ó. Pra quem nunca fez, vou mostrar bem aqui, assim, ó. A gente tem esse debrum, você vai encostar ele lá, puxa bem, ó. Encosta ele lá e tomba. Como a gente tem a costura de baixo feita, a gente tem ela como guia. A gente já sabe onde vai bater a costura de cima. É só seguir essa linha da costura. Quando a gente tem um viés comprado, aquele viés que você compra no armarinho pronto, sabe? Aquele viés engomadinho. Ele é durinho, já é enviesado, fica muito mais fácil de ser aplicado. No tecido ele fica molenguinho.
Só que fica bonito porque você encontra da mesma cor. Imagina a quantidade de viés que a gente tem que ter para fazer um joguinho, né? Cada cor que a gente quer misturar. Então eu quero acabar fazendo uma composição de um com o outro. E aí eu tenho dá muito mais trabalho, né? Só que dá muito mais trabalho fazer o viés, mas fica mais bonito. Então aqui eu queria que combinasse. Não é nem que eu queria que combinasse não, gente. Eu não tinha o viés mesmo pra... Se eu tivesse um viés azul marinho... Ui, acabei de lembrar que eu tenho viés azul marinho aí. Nossa, eu tenho 5 rolos de viés azul marinho. Acabei de lembrar, teria colocado ele. Não teria feito o viés. Eu sempre olho para aquele viés e falo, nossa, eu não consigo fazer nada com esse viés. E aí, falando para vocês, lembrei que eu tenho 5 rolos de viés azul marinho comprados. De um evento que eu fiz. Sobrou. Então, mais um tiquinho. Mais. E mais um tiquinho. Agora, gente, o que a gente precisa fazer? Ah, obrigada, Andijani. Andijani? Sei como é que fala seu nome, obrigada. Boa tarde, sou de Guarulhos, pertinho de nós. Ó, agora é só a gente fazer a finalização do viés aqui, ó. Tá? Querem que eu faça ou não precisa? Vocês que mandam. Vocês decidem aí, nós somos em 20. Aqui. Se vocês quiserem que eu faça, eu faço. Se vocês acharem que não precisa, finalizamos a aula. Enquanto vocês não falam nada, eu vou fazer. Faz. Você não vale, Anne. Ó, agora é só a gente ir. Isso aqui é uma ferramenta muito legal. Quando vocês forem no armarinho ou vocês aproveitarem o site, procure lá no site por agulhão. É essa peça aqui, ó. Isso aqui é excelente. A gente usa a ponta da tesoura, a gente usa umas outras coisas, mas o agulhão, ele é ótimo, principalmente para ser colocado viés. Ele ajuda muito porque você tem uma ponta de agulha efetivamente. Confesso que a gente até se machuca com ele. Essa hora aqui, ó, sabe, você puxa aqui, você faz assim, ó, putz, já me machuquei várias vezes. Mas ele ajuda a tombar toda a costurinha. Você consegue entrar com ele bem debaixo do pezinho, sabe? Então ele fica bem certinho. Ele ajuda a puxar o tecido lá pra dentro, o que a tesoura não faz. Ele tem é uma agulha, né? Uma ponta. Ele é usado muito pra furar o tecido, mas principalmente eu acho que a principal função do agulhão é ser esse auxiliar da costura aqui. Quando a gente vai colocar a costura, eu acho que tem o desconfiômetro aqui, que uma das funções dele é essa. Se não for, pra mim acabou sendo. De tanto que eu uso ele pra isso. Tanto que aqui eu uso pra furar, pra vazar, mas eu tenho furadores, vazadores. Eu uso muito ele aqui no auxílio do viés aqui, eu uso ele bastante. Quando você for fazer, tome bastante cuidado com essas cordinhas para que você não costure elas junto, tá? Quando você tá virando do outro lado, a gente corre o risco de costurar elas juntas. E mais um tequinho e já estamos acabando. E acabamos. Olha, tão rápido. E tá aí, ó, a nossa pecinha. Eu vou colocar aqui. Hoje, o nosso canal do YouTube tem várias aulas com a Giovana
Pra fazer cada vez mais. Ah, que legal! Ah, a Ju tava falando que não faz muita coisa. É só vir com nós aqui. Ó, então vamos lá. Gente, finalizei, então vamos lá, checar o nosso bolsinho, ó. Bolsinho. Aqui. Olha, gente, que lindo, né? Eu vou pôr o vermelho porque acho que fica melhor pra gente ver, ó. O bolsinho, tá? Aqui a gente tem o porta-agulheiro, né? O porta-agulheiro no sentido da agulha de costura, né? Então, o porta-agulha aqui. Eu fiquei com várias opções de agulha. O protetor para colocar, para fechar minha agulha. E na hora de fechar, vou tombar essa parte. Depois tem que limpar essas linhas todas. E vou colocar essa aqui. Como é que eu fecho? Eu faço de ponta cabeça, porque aí o laço fica mais bonitinho, tá? Ah, qual que é o comprimento dessas cordinhas? Se você ficar com 30 centímetros cada uma, dá um belo de um laço. Esse aqui ficou bem maior que 30. Aqui fica um laço bonito, né? Vou fechar esse aqui também. Você pode usar outras cordinhas aqui pra fechar, se for o caso, tá? Então tá aí, gente. Tá aqui, ó. As duas carteirinhas que nós fizemos. O vermelho é lindo, mas esse azul ficou show, né? Ficou muito bacana mesmo. Ele tem uma outra proposta. E é uma estampa de Natal, mas sei lá, gente. Eu achei que ficou fantástico, tá bom? Já vou guardar minhas agulhas de crochê aqui pra eu ir aprendendo, porque afinal de contas, o final de semana tá aí. Tem aí um feriado no meio do caminho e bora crochetar um pouquinho. Então, um beijo no coração de vocês, porque eu não posso levar minha máquina em tudo quanto é lugar. Então, eu vou aprender crochê. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela aula de hoje. E até semana que vem, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, fui!